Quem nos ajuda a analisar esses assuntos é a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Muito boa noite, Rita. Ei, Leandro, boa noite. Rita, a arrecadação federal atingiu um recorde de 230 bilhões de reais em maio, como eu disse agora há pouco. É o maior valor mensal desde o início da série histórica, em 95. Porém, o governo avalia que isso é insuficiente para equilibrar as contas diante da derrubada do aumento do IOF. E aí? Pois é, Leandro, vivemos no país dos contrastes, mas vamos explicar a razão disso aí. Eu vivo falando aqui que o crescimento ele não é sustentável, com exceção do setor agropecuário, que cresce de maneira sustentável porque entrega na ponta eficiência e aumento de safra. Já o crescimento do setor de serviços e a indústria está até patinando aí de novo, esse crescimento ele é induzido. Ele é induzido por crédito, num nível extremamente elevado da taxa de juros, e ele também é induzido pela distribuição de benefícios sociais, dos auxílios. Então, a distribuição dos auxílios faz com que o governo gaste muito e gaste mal. Não estou dizendo, são os auxílios em excesso, a falta de controle de cadastros, a falta de controle, inclusive, da permanência ou não desses auxílios. Então, não existe um planejamento para o auxílio social. Eu não sou contra, porque a pobreza tem que ser combatida, tem que ser auxiliada. Mas os critérios e a forma que é feito por aqui, como pé de meia, quer dizer, você pagar para as pessoas estudarem, você tem que dar a elas condição, escola boa, ensino de qualidade, professores bem pagos. Mas, enfim, voltando ao meu raciocínio, então o governo se endivida para fazer essa farra social, né, digamos assim, e o que acontece? A nossa dívida cresce. E apesar do país crescer, nós tivemos o melhor crescimento de um primeiro trimestre em anos, cresceu 1,4% o PIB. O PIB no ano passado cresceu 3,4%. E o que o governo está fazendo com o crescimento da arrecadação? Ele só aumenta impostos, apesar do país estar crescendo e entregando para o caixa do governo cada vez mais dinheiro. Então, isso só mostra a ineficiência desse governo, inchado, inoperante e perdido. E apesar disso tudo, desse crescimento da economia, dessa entrega de impostos e contribuições, que no ano passado foi de 33% do PIB, o governo quer aumentar a IOF, quer colocar ônus em cima de um imposto que é regulatório. E aí, onde ele puder arrumar dinheiro, ele vai lá e taxa. Não é à toa que virou um meme o taxade. Então, existe uma incoerência. Está havendo um crescimento da receita em relação a maio do ano passado de 10,4%. Então, como a receita está crescendo e o governo não consegue pagar suas contas e precisa de taxar mais, isso mostra que o governo é incompetente e está perdido na gestão pública. Então, é a prova, é a melhor e maior prova de que esse crescimento não é sustentável e de que o governo gasta muito e gasta mal. E nós temos que pagar essa conta. Agora, Rita, e sobre o Congresso? O Congresso também aprovou o aumento do número de deputados, né? Qual a consequência econômica dessa ampliação, hein, Rita? Olha, eu até estava assistindo hoje a CNN, tem um senador aí que falou que os gastos podem chegar a mais de 150 milhões. Então, quer dizer, como é que pode? A gente precisando de cortar despesas? Aí vamos ver se o presidente Lula veta isso, né? Aí ele teria até um pouco da admiração da sociedade brasileira. O governo está tão perdido. Então, dá uma demonstração de austeridade, né? Vetando isso. Seria interessante, né? Para a sociedade tentar enxergar que o governo está preocupado em cortar despesas e que essa representatividade não condiz com aquilo que a Constituição estava falando, né? Que a Constituição fala, tem que ajustar o número de representantes de acordo com a população. Então, o que tem que ser feito é um ajuste e não um aumento para que aqueles
estados que perderiam deputados não fiquem seus deputados. E o mais sério é o que esse senador falou, que chegou a conta aí de um gasto astronômico, né, de 150, é que isso tem um efeito cascata, porque o que é feito em nível de Câmara vai afetar as assembleias legislativas e pode afetar as câmaras municipais. Então nós estamos falando de 150 bi. E isso vai sair da onde? Do nosso lombo. Então está aí uma oportunidade do presidente Lula mostrar ou ir de encontro com a vontade da população. Mas nessa altura do campeonato, ele é um refém, o governo dele está fraco e ele, acredito que ele não terá essa coragem política de ir contra a Câmara dos Deputados. Na teoria, o relator colocou a emenda lá para não haver aumento, né, de gastos, né? Agora, Rita, a prévia da inflação apontou que os preços dos alimentos recuaram em junho, registrando queda depois de 9 meses seguidos de aumento. Esse alívio nos preços pode ajudar na busca do governo pela retomada da popularidade? Nessa altura do campeonato, não. Porque está havendo uma compreensão cada vez maior da população que o governo está perdido e que ele, para cumprir com as metas fiscais, ele quer aumentar a arrecadação e não diminuir despesas. E, além disso, o governo está administrando uma crise de falta de controle de cadastros, de falta de zelo com o dinheiro do contribuinte, né? E de falta de zelo com o dinheiro do pensionista, né? E do aposentado do INSS. Essa crise não começou agora, mas ela se intensificou agora em números, né? Em intensidade. E o que a gente está vendo é uma tentativa de apagar a crise com um ressarcimento de 6 bilhões. Outro dia eu estava pensando, Leandro, 6 bilhões é agora. E o pessoal que já morreu e caiu nessa fraude? Se nós estamos falando de uma fraude que vem desde 2016, desde 2000 e Dilma, e passou por esse tanto de governo, passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro, chega no Lula de novo. Nesse período, vários aposentados e pensionistas faleceram. E ninguém nem sabe, o rombo é muito maior. Então eu acho que se a ponta de um iceberg também da ineficiência, eu não falo só desse governo não, de todos, com o zelo pelo nosso cadastro enquanto pensionistas, enquanto aposentados. O que a gente recebe de telefonema, de fraude, por quê? Alguém vende a lista de aposentados, alguém vende a lista de pensionistas para essas quadrilhas que passam o dia no telefone atentando e incomodando a vida de aposentados e pensionistas com golpes. Mas isso vaza, né? Vaza como? Então não existe controle. Então esse é o grande problema, é a falta de controle, é a falta de planejamento, é a falta de gestão pública.